Provavelmente você já ouviu muito falar sobre a alta ou a queda do PIB, certo? Mas o que isso realmente significa no nosso dia a dia? Neste vídeo, explicaremos sobre a importância do PIB na economia brasileira e quais os 10 maiores estados brasileiros segundo esse índice. Bom, o PIB, que significa Produto Interno Bruto, é um indicador que demonstra o fluxo de novos bens e serviços produzidos por um país, estado ou cidade, em um determinado período de tempo, que geralmente é de um ano. Se, por exemplo, uma região não produzisse absolutamente nada no decorrer de um ano, seu PIB seria nulo. E claro, todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. Ele é a principal ferramenta de medição de riqueza de um país. E a soma do PIB é composta pelos seguintes itens: consumo das famílias, gastos do governo, investimentos e o saldo da balança comercial, entre importações e exportações. Para o cálculo do PIB, são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e outros provenientes de fontes externas, como, por exemplo, o Balanço de Pagamentos do Banco Central, o Bacen, e o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Mas é importante eu explicar um pouco mais para vocês compreenderem melhor. O PIB, ele mede apenas os bens e serviços finais, para evitar a dupla contagem. Então, se um país produz R$100 de trigo, R$200 de farinha e 300 de pão, por exemplo, seu PIB será de R$300, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor final. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. Então, tem-se que ter em mente que o PIB não é o total de riqueza existente em um país. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como se fosse uma espécie de tesouro nacional. E na realidade, o PIB é o indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um determinado período. E como eu falei, se um país não produzir nada em um ano, o seu PIB será zero. Vale ressaltar que o PIB é, contudo, apenas um indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores, como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país tanto pode ter um PIB pequeno e ostentar um altíssimo padrão de vida, como também registrar um PIB alto e apresentar um padrão de vida relativamente baixo. E em termos de macroeconomia, o PIB é um dos indicadores de referência para avaliar a situação financeira de um país. E ele está interligado com outros indicadores, como o dólar e a própria taxa Selic, que é a famosa taxa básica de juros, que quando aumenta, o consumo diminui, já que o acesso ao crédito fica mais elevado, ocasionando a queda da demanda por produção e, consequentemente, também diminui a geração de empregos. Dito isso, agora vamos aos 10 maiores estados brasileiros segundo o PIB de cada um deles. E comentem aqui embaixo, pessoal, se o seu estado está ou não nessa lista e algum dado ou curiosidade que não foi dito nesse vídeo ou que você considera relevante. E para iniciar a lista, temos Pernambuco em 10º lugar. Com PIB de 107,8 bilhão de reais, uma população de 9,6 milhão, rendimento mensal domiciliar per capita de R$ 829, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,67, e com a área territorial de 98 mil km². Nesse ponto, vale apenas explicar que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, quanto mais próximo do numeral 1, melhor é esse índice. Pernambuco é um estado da região Nordeste brasileira e é dividido em 3 grandes regiões, que são a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão. As atividades industriais se concentram no litoral, que é a região mais rica do estado, onde está localizada a maioria das indústrias. Pernambuco possui diversos modais de transporte, com ênfase para o rodoviário e o aquaviário. A economia de Pernambuco é muito diversificada e uma das mais desenvolvidas da região Nordeste. Inclusive, possui um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil. As atividades primárias estão concentradas na agricultura, com destaque para as monoculturas de cana-de-açúcar e algodão no litoral do estado e a fruticultura irrigada na região, principalmente do Vale do Rio São Francisco, com destaque para o município de Petrolina.
E quando falamos do setor secundário, a maior parte das indústrias está localizada no litoral pernambucano. Na zona da mata, predominam fábricas de alimentos, automóveis, produtos farmacêuticos, artigos metalúrgicos, vidros, entre outros. No agreste, existe uma concentração de indústria têxteis de produção de roupas, com destaque para Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. E no sertão do estado, este setor ainda está se desenvolvendo. Já no terceiro setor, é caracterizado pela forte presença de comércio e serviços, em especial em grandes cidades como Recife, sua capital, e Caruaru, um dos municípios mais importantes do estado pernambucano. Vale pontuar também o turismo como uma importante atividade econômica do estado, com destaque para a exploração das belas praias pernambucanas, como Porto de Galinhas e mais ao sul, a Praia dos Carneiros. Em nono lugar, temos o estado de Goiás, com PIB de 208,6 bilhão de reais, uma população de 7,2 milhão, rendimento mensal domiciliar per capita de R$ 1.276, o IDH de 0,73 e com a área territorial de mais de 340 mil km². Quem pensa em Goiás, com certeza lembra de suas belezas naturais e da agropecuária. O estado está localizado na região centro-oeste. É um relevante polo agrícola e pecuário do país. Possui um clima tropical e ampla diversidade de fauna e flora, e sua vegetação é o cerrado. A cultura do estado tem ampla influência da religiosidade e das tradições do campo. Atualmente, Goiás possui grandes centros urbanos, com uma boa infraestrutura de serviços e uma economia baseada no setor primário. Na economia, o setor primário é o mais representativo da economia estadual. Os principais produtos agrícolas produzidos por Goiás são a soja, o milho, o sojo e o tomate. Na pecuária, a carne bovina e a suína, além de leite, são os bens mais produzidos. E no tocante ao extrativismo, a exploração de minas de cobre, amianto, níquel, nióbio e ouro. Por sua vez, o principal ramo industrial do estado é a agroindústria, baseada no beneficiamento de grãos, carnes e de laticínios. Já no setor secundário, destacam-se ainda a indústria calçadista, alimentícia, automobilística e farmacêutica. E no terceiro setor, o comércio e os serviços são importantes geradores de emprego e renda. E não podemos esquecer do turismo, muito praticado nas cidades históricas e em regiões com águas termais, localizadas no interior do estado. Em oitava colocação temos o Distrito Federal, com PIB de 273,6 bilhão de reais, uma população de 3 milhões, rendimento mensal domiciliar per capita de R$ 2.513, IDH de 0,82 e com a área territorial de cerca de 5,7 mil km². O Distrito Federal é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situado na região centro-oeste, é a menor unidade federativa brasileira e a única que não possui municípios, inclusive com previsão constitucional, em que versa no artigo 32 da Constituição Federal Brasileira, que é vedada a sua divisão em municípios, sendo dividida em 33 regiões administrativas. Em seu território está localizada a capital federal do país, Brasília, que é também a sede do governo do Distrito Federal. Vale lembrar que muita gente confunde Brasília com o Distrito Federal, mas o DF é o domicílio da União e não sua capital, segundo o artigo 75 da Lei nº 10.406 de 2002, o nosso Código Civil. Em relação ao clima, ele é tipicamente tropical e de vegetação de cerrado. O Distrito Federal possui uma boa infraestrutura de serviços, entretanto, é uma das regiões de maior desigualdade social do Brasil. A economia do DF está concentrada no setor terciário, em razão da presença maciça do funcionalismo público. Devido possuir a sede do governo, logo, o governo federal e distrital são os principais empregadores do Distrito Federal. Além disso, o setor terciário é marcado pela grande oferta de comércio e de serviços, e a capital Brasília é um dos polos de influência da região centro-oeste do país. E também temos o turismo, que é um vetor econômico importante, com o turismo histórico e principalmente o de negócios. Por seu turno, o setor primário, voltado às atividades de agropecuária, está concentrado na produção de legumes e verduras para consumo interno. O Distrito Federal apresenta regiões produtoras de alimentos, conhecidas como cinturões verdes, que são voltadas para o abastecimento local. Já o setor secundário não possui muita relevância na economia local, sendo basicamente indústrias como as gráficas, as farmacêuticas e as de tecnologia de informação.
E agora, na sétima posição, temos a Bahia, com PIB de 293,2 bilhão de reais, uma população de quase 15 milhões, rendimento mensal domiciliar per capita de R$ 843 reais, IDH de 0,66 e com a área territorial de cerca de 564,7 mil quilômetros quadrados. A Bahia é um estado da região nordeste do Brasil e, com certeza, um dos maiores pontos turísticos do mundo. A cidade de Salvador, capital da Bahia, foi também a primeira capital do Brasil. É um dos estados com maior área territorial do Brasil e é dividida politicamente em 417 municípios. Atualmente, é o quarto estado mais populoso do Brasil e possui uma ampla infraestrutura logística. A economia baiana é muito diversa, com bons níveis de geração de emprego e renda. Destacam-se a produção agrícola e a atividade industrial. A Bahia é a principal economia do Nordeste brasileiro. A sua economia é bastante diversificada e o estado possui um considerável nível de industrialização. A maior parte das exportações está concentrada no beneficiamento de produtos agrícolas e minerais. O setor primário do estado é formado pela grande produção agrícola, com destaque para produtos como a manga, sisal, cacau, algodão, coco, banana e mamão. O sul da Bahia é conhecida pela grande produção de cacau. E se irmos ao oeste baiano, veremos muitas lavouras de monocultura de algodão e soja. Já no sertão baiano, nas margens do Rio São Francisco, predomina o cultivo irrigado de frutas. E na pecuária, a proeminência é a criação de bovinos. Já no extrativismo, destaca-se a retirada de magnesite e talco, assim como de petróleo. O setor secundário da Bahia, constituído pelas indústrias, é muito importante, principalmente pela distribuição territorial de suas fábricas. O polo petroquímico de Camaçari, por exemplo, é o principal centro industrial do estado, onde se localizam as maiores unidades fabris da Bahia. As indústrias de destaque da Bahia são a petroquímica, automobilística, máquinas e equipamentos, bebidas, celulose, calçadista e vestuário. O setor terciário, por sua vez, também tem uma participação relevante no estado, devido ao comércio e serviços, em especial nos grandes centros, como também o turismo, que é muito forte na região, principalmente de setembro a março. A Bahia possui muitas cidades turísticas, como por exemplo Salvador, Porto Seguro, Trancoso, Morro de São Paulo e Ilhéus. As regiões da Costa do Sauípe e da Costa do Descobrimento possuem uma grande infraestrutura para receber turistas não só do Brasil, como de todo o mundo. E claro, o turismo é a principal atividade do litoral baiano.